Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Pela misericórdia, graça e bondade do Senhor, estamos nós aqui mais uma vez. Glória a Deus. Essa semana me angustiou muito o coração. Disse: Senhor, o que o Senhor quer falar para a tua igreja? O Senhor quer falar, o que é que o Senhor quer falar ao meu coração? Em primeiro lugar, o Senhor tem que falar com a gente. E eu orei, clamei, e o Senhor em silêncio. Mas ontem à noite, eu fui com Marisa fazer uma entrega. Tivemos que ir de Uber, porque o nosso carro, pegamos nessa chuva aí, entrou água na caixa de marcha e PT na caixa de marcha. E o carro está lá encostado. Nós tivemos que chamar um Uber. E a gente conversando no caminho, e acabei de descobrir que esse Uber é evangélico. E ele disse uma frase interessante que me chamou a atenção, sabe? Sabe quando você vê Deus, ouve Deus falando assim, uma palavra assim que brada o seu coração? Ele disse: eu sei o meu chamado, eu sei para que Deus me chamou, eu sei o meu ministério, mas eu estou ali numa igreja bem grande, porque realmente a igreja que está se congregando é enorme, mas eu estou ali escondido, para ninguém me ver. Aí eu disse: você está escondido para ninguém me ver. Tudo bem, o homem não me vê, mas Deus me vê. Ele disse: eu estou me sentindo como Adão. Estou no lugar que o Senhor quer, mas não estou fazendo aquilo que agrada a Deus. Há uma grande diferença entre você estar onde o Senhor lhe colocou, onde o Senhor quer que você esteja. Como ele disse: eu estou na casa do Senhor, mas eu estou como Adão no paraíso. Eu posso estar na casa do Senhor, mas não estou fazendo aquilo que Ele me mandou fazer. E aquela palavra foi ali, sabe, e ficou martelando no meu coração. Eu disse: meu Deus, como é você estar onde o Senhor quer que você esteja, e você não está fazendo aquilo que o Senhor determina. Aí o Senhor me levou lá para 1 Samuel, capítulo 15, a partir do versículo 1. 1 Samuel, capítulo 15, a partir do versículo 1. Eu convido a igreja a fique de pé, por favor, em nome de Jesus. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te de rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subiu do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente tudo que tiver, e não lhe perdoes. Porém, matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. E Saul convocou o povo e os contou em Telaim,
200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscado no vale. E disse Saul aos quereneus: Ide-vos, retirai-vos e sai do meio dos amalequitas, para que vos não destrua juntamente com eles, porque vós usastes de misericórdia com todos os filhos de Israel. Quando subiram do Egito, assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu a Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito, e tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas. Porém, e todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo perdoaram a Agag, e ao melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Amém? A igreja pode sentar, por favor, em nome de Jesus. Há uma grande diferença entre nós estarmos onde o Senhor nos colocou, nós estarmos onde o Senhor quer que nós estejamos, e nós estarmos fazendo a vontade dEle. Como eu falei no início, Adão estava no paraíso. O Senhor fez o paraíso, colocou Adão no paraíso. Mas Adão desobedeceu. Adão não fez aquilo que o Senhor ordenou a ele. E quando o Senhor chega até Adão, a primeira atitude de Adão é esconder-se. Primeiro Adão se esconde. E em seguida, ao invés de vir um arrependimento, o que é que Adão faz? Atribui a culpa a Eva. Não, porque essa mulher que o Senhor me deu, sabe? Ao invés de ele assumir o seu erro, em vez de assumir a sua culpa, ele atribui todo o erro, toda a culpa a Eva. Quando eu comecei a ler esse texto que o Senhor falou no coração, tem um ponto que me chamou bastante a atenção. Deus se recordou do mal que os amalequitas haviam feito ao povo dele. O Senhor se recordou. Mas o Senhor não se recordou, não foi 1 ou 2 dias depois. Quase 400 anos depois. Mas que mal foi esse que os amalequitas haviam feito ao povo de Deus? Quando o povo de Deus saía da terra do Egito, estava no deserto, os amalequitas, de uma forma cruel, de uma forma covarde, de uma forma terrível, atacou o povo de Israel pela retaguarda, ferindo os mais velhos, ferindo crianças, ferindo mulheres, ferindo aqueles mais fracos, por pura maldade. Os amalequitas foram o primeiro povo a se levantar contra o povo de Deus, quando o Senhor libertou o povo dele do Egito. Obrigado, meu querido. De uma forma covarde. E eu fico imaginando hoje, meus amados, que nós temos visto ao longo dos anos e nos tempos de hoje, pessoas que se dizem autoridades, que se dizem reis e príncipes, se levantando contra o povo de Deus, perseguindo o povo de Deus. Mas quando os amalequitas se levantaram contra o povo de Deus, ele não estava se levantando simplesmente contra o povo de Deus, ele estava afrontando o próprio Deus. E hoje nós temos visto pessoas se levantando contra o povo de Deus, contra a igreja dele, nos 4 cantos da terra. Mas a palavra do Senhor diz que Deus se lembrou no dia que os amalequitas se
levantou contra o povo dele. Isso aproximadamente 400 anos depois. Como foi lido hoje aqui, há um tempo para todas as coisas. E o Senhor chega, usa Samuel e diz: olha, diga a Saul, a quem eu constituí por rei, que eu me lembrei dos amalequitas. Eu me lembrei daquele povo mau, daquele povo perverso. Eu me lembrei do dia que ele se levantou de uma forma covarde contra o meu povo. E o Senhor deu uma ordem a Saul: vá até os amalequitas e destrua a todos e a tudo. O Senhor disse: olhe, não é para perdoar ninguém. Essa foi uma ordem que o Senhor disse. Ele disse: olhe, não é para perdoar ninguém. Elimine os amalequitas a tudo e a todos. Não quero que sobre nada, nem homem, nem mulher, nem criança, nem jovem. Eu não quero que sobre ovelha, eu não quero que sobre gado, eu não quero que sobre camelo, eu não quero que sobre nada, eu quero que destrua tudo. Qual foi a ordem que o Senhor deu a Saul? Destrua a tudo e a todos. Porque eu me lembrei daquele povo mau. Não é para perdoar esse povo. Aí o que é que Saul faz? Ouve aquilo que Deus ordena, prepara o seu povo, prepara um grande exército com mais de 200 mil homens e marcha até os amalequitas. Só que nós temos que nos lembrar que a palavra do Senhor já nos adverte que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A ganância, a ambição do homem, ele cega, destrói. E muitas vezes, por causa da ambição, da ganância do homem, da ambição e da ganância pelo poder, pelo ter, ele foge à vontade do Senhor. Ele deixa de ouvir a voz do Senhor, deixa de obedecer a Deus e começa a agir conforme a vontade dele. Não, mas eu acho que Deus mandou destruir. Se eu não destruir tudo, e se eu pegar aqui um espólio de guerra? Aí Saul vai, ataca os amalequitas. E a Bíblia diz, no versículo 9, diz: e Saul e o povo perdoaram a Agag. Agag era o rei dos amalequitas. Quem perdoou o rei dos amalequitas? Saul e o povo. Pouparam o rei dos amalequitas, pegaram os melhores bens, as melhores ovelhas, o melhor gado e disse: vamos levar para nós. Deus disse que era para destruir, mas vamos ficar com isso aqui. A gente fala o seguinte: nós ficamos com isso aqui, e a gente aproveita e oferece de sacrifício a Deus. Deus conhece o coração do homem. Deus, ele sonda o meu e o seu coração. Saul desobedece a Deus, o povo desobedece a Deus, e Deus chama Samuel e diz uma frase, sabe, tremenda, terrível: eu me arrependi de ter constituído Saul como rei. Eu me arrependi de ter colocado ele lá para conduzir o meu povo. Mas o arrependimento de Deus não é como o meu, o seu arrependimento, que nós fazemos algo errado e vamos se arrepender. Não, o arrependimento de Deus é diferente. Ele diz: eu me arrependi de ter colocado Saul. E o Senhor começa a trazer à memória de Saul
através de Samuel, dizendo: olhe, lembra-te de onde eu te tirei, lembra-te quem eras tu, o menor da tua casa, lembra-te quando eras só um lavrador, onde ninguém lhe via, lembra-te que eu tirei tu de onde tu estavas e te coloquei como rei. O Senhor muitas vezes tem que trazer a nossa memória de onde Ele nos tirou e o que Ele fez na minha e na sua vida, para que nós possamos nos lembrar e honrar o Senhor. Senhor, louvado seja o teu nome, porque eu sei de onde o Senhor me tirou, eu sei a obra que o Senhor fez na minha vida, eu sei de onde o Senhor me resgatou. Mas Saul esqueceu. Saul esqueceu quem ele era. Saul esqueceu que era o menor da sua casa. Saul esqueceu que era alguém menor da sua casa, alguém humilde, e se tornou alguém ambicioso. E o Senhor lembra a ele: lembra-te de onde eu te tirei. Hoje, se hoje o Espírito Santo trouxer a memória, a mim e a você, de onde o Senhor nos tirou, aquilo que o Senhor fez na minha e na sua vida, qual será o nosso sentimento? Sentimento de gratidão, sentimento de dizer: obrigado, Senhor, pelo que o Senhor fez na minha vida. Eu sei de onde o Senhor me tirou, mas eu quero me esconder. Eu sei de onde o Senhor me tirou e onde o Senhor me colocou, mas eu não quero fazer mais nada, não. Eu não quero fazer a tua vontade. Eu não quero te servir como o Senhor quer que eu sirva. Eu não quero fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer, porque eu cansei. Deixa eu aqui escondido. Deus não chamou a mim e a você para estar escondido, não. Deus resgatou a mim e a você com um propósito. E ai de mim, de você, se não honrarmos a Deus com isso. E Saul esquece. E Saul é confrontado. E quando Saul é confrontado, Samuel chega até Saul. Eu acho muito linda a Bíblia. Quando nós vamos lá no versículo 14, Samuel se aproxima de Saul, porque Deus enviou Samuel até Saul para confrontá-lo. E Samuel começa: que som é esse que eu estou ouvindo? Que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos? Aqui não tinha ovelha. Que mugido de vaca são essas que eu ouço? Aqui não tinha vaca. Se aqui não tinha ovelha, Saul, se aqui não tinha vaca, de onde vieram esses animais? Resumindo, o Senhor não te deu ordem para destruir a tudo e a todos, para que não sobrasse ninguém, para que não perdoassem a ninguém? Nós só temos duas atitudes quando o Senhor confronta a mim e a você.
nos prostrarmos diante dele e nos arrependermos. Senhor, pequei contra o céu e perante ti. Perdoe-me, pois não sou digno de ser chamado filho teu. Ou nós vamos começar a inventar desculpa. Ou nós vamos começar a querer atribuir os nossos erros, as nossas falhas aos outros. Ou nós vamos querer agir com a síndrome de Adão. Não, mas a mulher que tu me destes. Olha, eu errei, eu pequei, tudo bem, Senhor, mas a mulher que tu me destes. Adão teve a oportunidade de se prostrar diante do Senhor e se arrepender. Mas não. Qual foi a atitude de Adão? Atribui os erros e a atitude deles à mulher. Qual foi a atitude de Saul quando ele é confrontado? Que ovelhas são essas? Que gado é esse? Ai, ai, ai. Não é bom, meus amados, ser confrontados. Nós nos sentimos bem quando o Senhor nos confronta. Mas nós temos que saber que o Senhor não resiste a um coração contrito. Que o Senhor não resiste a um coração quebrantado. Saul era rei. Saul estava como rei. Quem colocou Saul foi Deus. Saul estava no local onde o Senhor o colocou. Mas entre você estar e fazer aquilo que o Senhor lhe determinou, são duas coisas diferentes. Será que eu hoje, por estar na casa do Senhor, achando que estou servindo ao Senhor, achando que estou servindo a Ele, achando que estou agradando a Ele, será que realmente eu estou? Será que realmente eu tenho obedecido ao Senhor? Será que eu tenho realmente feito aquilo que Ele determinou que eu fizesse? Eu estou falando porque foi essa palavra, foi essa voz, foi isso que me confrontou. Será que realmente eu estou na casa do Senhor e servindo ao Senhor como lhe agrada? Ou será que eu tenho feito muitas vezes a minha vontade, que não é boa, não é perfeita e não é agradável? Aí Saul, versículo 17. Versículo 17 é quando Samuel se lembra, quando Deus chama a atenção de Saul, lembrando a ele: porventura, sendo tu pequeno aos olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e o Senhor te ungiu sobre Israel. E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai, destrói totalmente estes pecadores amalequitas, e peleja contra ele até que os aniquile. Porque, pois não destes ouvido à voz do Senhor, antes voastes ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. E ele diz o que? Antes, porque não deste ouvido à voz do Senhor. Então disse Saul a Samuel, versículo 20: antes dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. Ou seja, eu comecei até bem. Eu dei ouvido, comecei a caminhar, mas no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os destruí totalmente, os amalequitas. Espera aí, você trouxe quem? Não, eu trouxe Agag, o rei de Amaleque. E quem mandou trazer? Não, é porque eu achei. Não é porque eu achei. Não, é obedecer. O Senhor disse que não poupasse
eu acho a mãe de todos os erros. Não, mas eu pensei, não, a minha vontade ela não é boa, a minha vontade não é agradável, a minha vontade não é perfeita. Quem a vontade é boa, perfeita e agradável é a vontade do Senhor, não a minha. E ele toma uma decisão por conta própria. Não, mas por bem, não aqui. Interessante quando continua no versículo 21. Mas o povo, tomando despojo, ovelhas e vacas, e o melhor de interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Não, o povo pegou o melhor que tinha, as ovelhas, elas estavam tão bonitinhas aos nossos olhos, elas estavam tão boas. O povo pegou para oferecer sacrifício ao Senhor. De boa intenção, o inferno está cheio. O Senhor não quer boa intenção do nosso coração, não. O Senhor quer buscar em mim e em você verdadeiros adoradores. O que o Senhor quer de mim e de você é obediência. Obediência à sua voz. Obediência àquilo que Ele ordenar. Não é porque eu acho, porque eu quero. Não. É obedecer. E muitas vezes o Senhor nos prova em coisas tão simples a nossa fidelidade. E muitas vezes nós somos tão falhos. Meu Deus. Ai de nós se não fosse misericórdia do Senhor. Versículo 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em quem se obedece à palavra do Senhor. Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. O obedecer é o melhor do que sacrificar. O Senhor está em busca de verdadeiros adoradores. O Senhor não está em busca só de adoradores, não. Eu sei que dói, pastor, você olhar para a igreja, ver tantas cadeiras vazias, se lembrar de tantas pessoas, de tantas famílias. Dói. Olhar para um rebanho que não se sabe o motivo, se dispersaram, sabe, se interromperam com algo. Mas cada um vai prestar conta de si. Cada um vai prestar conta de si. Deus foi atrás de Saul para ele prestar conta. Aí Saul tenta, não, foi o povo que perdoou, foi o povo que fez. Não, ele era rei. Ele era cabeça, era líder, a ordem teria que partir dele. Deus não foi confrontar o povo, não. Deus foi confrontar Saul, o líder. Porque você permitiu. Não, porque o povo quis perdoar, não. Deus falou com Saul. Deus ordenou a Saul. Deus deu uma ordem ao Saul para que ele fosse e fizesse. O primeiro a desobedecer foi ele. Da mesma forma que o Senhor cobra a Saul, Ele cobra primeiro aos líderes. E é um peso enorme, pastor. É um peso enorme estar à frente do povo. É um peso enorme estar à frente da igreja. O povo se rebela. O povo tenta agir conforme as suas vontades, conforme o seu querer. Não é fácil ser levantado por Deus. Não é fácil ser colocado por Deus à frente de algo, de um ministério, de um chamado. Isso não é só pastoral, não. É um chamado pastoral, uma liderança do círculo de oração. É uma liderança do ministério de louvor. É servir ao Senhor.
A pergunta não é se nós estamos na casa do Senhor fazendo e servindo. A questão é, será que verdadeiramente nós estamos na casa do Senhor fazendo e servindo conforme a vontade dele? Missa de corpo presente não serve para nada. Missa de corpo presente não serve para nada. Só para efeito psicológico. É servir. É obedecer. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Talvez Saul achasse que estivesse perdendo. Eu vou perder tantas ovelhas boas. Eu vou perder tantas ovelhas bonitas. O gado é bonito. Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece o meio do seu coração, meus amados. Aleluia, Jesus. Muitas coisas podem até parecer bem aos nossos olhos, em algumas atitudes, em algumas decisões. Mas nós temos que ter o maior cuidado de estarmos consultando ao Senhor para saber se realmente é a vontade dele. Versículo 24, pastora. Então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho transpassado o dito do Senhor, e as tuas palavras, porque temi. Temi o povo, e dei ouvidos à sua voz. Saul, ele diz: não, porque eu temi o povo. É porque eu não sei se eles iriam se agradar. É porque eu fiquei com medo da opinião deles. Eu fiquei com medo da atitude deles. Eu fiquei com medo de temir realmente o que é que o povo ia achar, o que é que o povo ia pensar. Eita Deus! Deus não quer que você tema o povo, não. Aleluia! Glória a Deus! Deus quer que você tema a Ele. Aleluia! E se Ele mandou a mim e a você, obedeça. Eita glória! Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Aleluia! Não, porque eu temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Deus já havia falado com ele. Deus falou comigo. Deus falou com você. Deus fala comigo. Deus fala com você dia após dia. E o inimigo toda hora tenta falar conosco, nos influenciar, nos distrair, sabe? Fazer com que nós venhamos a desistir, fazer com que nós venhamos a largar tudo. Agora a nossa decisão é: que voz nós queremos ouvir? Tem um hino que diz: eu não quero ouvir outra voz que não seja a tua, né? Eu não quero ouvir outra voz que não seja a tua. Versículo 25. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta para que adore ao Senhor. Você sabe qual foi a atitude de Samuel? Matar o rei que Saul tinha trazido. Consertar o erro de Saul. Deus não chamou Samuel, não foi para que ele fosse matar o rei dos Amalequitas, não. Quem era para ter matado o rei dos Amalequitas era Saul. Mas porque Saul não fez, Samuel foi obrigado a fazer. Não deixe para os outros aquilo que é para você fazer. Não sobrecarregue o outro.
Não deixe para o outro, não deixe para quem está do seu lado aquilo que Deus ordenou você fazer. Se o Senhor lhe chamou, faça. Se o Senhor chamou você, mas ninguém me vê, mas o Senhor vê. Mas eu que vou fazer, é você mesmo. Você sabe para aquilo que Deus lhe chamou. Você sabe para aquilo que Deus lhe constituiu. Senhor, mas chama outro, manda Samuel matar. Não, é você. Samuel foi usado para ser boca de Deus para falar com ele. Quem teria que ter matado era Saul. Mas Samuel se viu na obrigação de agir, de fazer algo que não era para ele fazer. Quando eu não faço, eu sobrecarrego quem está do meu lado. Quando eu não obedeço, eu sacrifico quem está do meu lado. Nós somos a igreja. Nós somos um corpo. Não é somente o círculo de oração que tem que estar orando e intercedendo pela igreja. Somos nós. Eu só vou esperar no pastor. Eu só vou esperar o pastor me visitar. Não, meu querido. A mulher encurvada, ela foi. Ela não inventou desculpa, não. Ela foi do jeito que estava, porque ela sabia da necessidade dela. Como o pastor mesmo falou, em poucas palavras, não podemos estar dando desculpas. Estarmos indo para a casa do Senhor. Eu sei para aquilo que o Senhor me chamou. E você sabe para aquilo que o Senhor me chamou. E se você tem dúvida, peça ao Senhor para Ele me despertar. Amém? Eu agradeço em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.